Bom dia, gente. Eu gostaria que você, que é dono de um restaurante, dono de um pesque pague, né, me desse aqui alguns minutos da sua atenção, porque eu tenho um sistema de cardápio digital que eu acho que vai agregar e muito aí no seu negócio, né? Você já possivelmente já ouviu falar em cardápio digital e eu desenvolvi esse cardápio justamente pensando no que eu, enquanto cliente, sentia falta. Então nós vamos, inclusive, eliminar algumas etapas do processo, liberar mais aí a sua equipe, né, os garçons, para focar aí no que realmente importa, né, que é a experiência do cliente. Vocês podem ver o site aqui e já seguindo aqui um fluxo de processo, o cliente ele senta na mesa, ele escaneia lá o QR Code, ou pode acessar pelo site, tá? O sistema é web, e aí ele vai selecionar a mesa, ele vai automaticamente já vai abrir o cardápio, ele vai fazer os pedidos dele, ao fazer os pedidos dele, já vai para a cozinha ou para o garçom, que aí irá preparar aquele produto, aquela solicitação do cliente e irá ali entregar ali ao cliente. E com isso, os pedidos entregues eles vão para o caixa, eles vão para o sistema de caixa, né? E lá ele vai poder fazer o fechamento, o pagamento do seu pedido, né? Então é muito interessante. Nós temos aqui um painel de gerente, temos músicas pedidas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses módulos, né? O cardápio ele é personalizável, né? A gente tem diversos temas aqui que são cores que você pode definir para o seu cardápio, inclusive incluir a logo da sua marca, se necessário. Então ela é bem personalizável e o que tiver que se adaptar, a gente vai se adaptando. A gente vai incluindo aqui para vocês, né, dentro do possível, né? Então, inicialmente, vamos começar aqui pelo cliente. Quando o cliente senta lá na mesa, ele escaneia o QR Code, ele se depara com essa tela, tá? Essa tela aqui é na qual ele vai selecionar as mesas. Essas mesas, gente, elas são configuráveis. Se eu for aqui no administrador, colocar aqui, ó, 16 mesas. Tá vendo? Os temas e tudo mais. Então, 16 mesas. Observem que já apareceu para mim aqui, ó, 16 mesas, né? E essas mesas, se estão com verde, significa que essas mesas estão livres. Se elas estão aqui, ó, com vermelhozinho aqui, ó, vermelho meio claro, significa que ela está ocupada. Aparece o nome daquela pessoa que está ocupando. Você pode até inclusive compartilhar essa mesa. Você pode sentar junto com aquela pessoa, né? Isso acontece muito entre colegas, né? Um colega chega lá e senta, uma pessoa senta em uma mesa e mais à frente vai chegando novas pessoas, né? Conhecidos, amigos, parentes, sentam à mesa junto com aquela pessoa e elas dividem às vezes a comanda. Então esse sistema também é pensado para essas possibilidades, tá, gente? Tudo que é, que é possível e provável dentro desse ambiente, a gente pensou e implementou aqui nesse sistema. Então, vamos pensar aqui no cliente, ele leu o QR Code, vai selecionar a mesa, eu vou selecionar aqui a mesa 6. Vou colocar aqui um nome qualquer. Eu vou colocar aqui a quantidade de adultos, a quantidade de crianças. Por que eu vou colocar a quantidade de adultos e de crianças? Principalmente de adultos, na verdade, ele está maior ou igual a 13, que também é configurável. Tá? E por que esse fator ele é importante? Porque dependendo, se o seu estabelecimento cobrar cover pela quantidade de adultos, já você pode configurar ali maior de tantos anos e aí a pessoa ao sentar ele vai preencher ali a quantidade de adultos e automaticamente já no caixa já vai estar lá cobrando o cover certinho, né? Se eu for aqui em meus pedidos,
Já vai ter aqui, ó, cover artístico, dois adultos, R$ 10. Aqui eu coloquei simbolicamente R$ 5 por cover artístico. Então a parte da administração, quem faz, quem é o dono do estabelecimento e tudo, ele cria algumas regras, né? As regras de cover, às vezes taxas de serviço, a quantidade de mesas, qual que é a idade mínima para o cover, qual que é a senha para remoção de itens no caixa, né? Senha de acesso ao caixa, qual que é os temas aqui, ó, do cardápio, ok? Essa cor aqui laranja aqui na qual vocês estão vendo é o tema chama da fome, né? Mas vocês podem escolher tantos outros, é, qualquer outro aqui tema, né? Que você achar melhor, ok? Bom, aqui vai ter a sua logo à sua esquerda, tá? É só enviar a logo e a gente faz a configuração, né? E aqui a pessoa já, como havia dito ali, quando a pessoa escolhe a mesa, clica em ocupar mesa, já abre o cardápio para ela. No cardápio ela tem menu cardápio, no qual ela vai verificar aqui os produtos disponíveis, né? Esses produtos disponíveis também são cadastrados aqui na guia do administrador em produtos, pode remover, editar, colocar os preços, etc. e tal. Nós temos aqui, ainda com o cliente ali no cardápio, o meu pedido, onde ela vai acompanhar o pedido dela. Isso é interessante que vai acompanhar de fato, desde a preparação, quando estiver pronto, se for entregue. Então, essa coisa do cliente ficar perdido, às vezes, quantas cerveja ele tomou, quantas coisas que ele já pediu, quanto que está o valor da comanda, ele não precisa mais ficar quebrando a cabeça, jogando na matemática ali né, vai vai 10, não sei o quê. Então, acaba também dando essa facilidade para o cliente saber dos próprios gastos, né? Que é uma coisa às vezes até natural. A gente vai tomando uma aqui, tomando uma ali, deixa se perder ali no momento e vai levando, né? E aí às vezes chega no caixa, fica naquela dúvida, será que eu pedi? Será que eu não pedi? Né? Então isso é uma comodidade para o cliente. Existe a possibilidade do cliente trocar de mesa, né? O cliente não quer mais essa mesa, ele vai lá, troca de mesa sem problema. Todos os pedidos da mesa 6, por exemplo, passa para a mesa que ele trocar. Então também nós pensamos nessa possibilidade. E ele pode pedir música, né? Em alguns estabelecimentos, que são o caso de covers, que recebem músicas. E aí, ó, nós temos aqui a telinha da música, que o músico vai estar lá com aquela tela aberta, com o celular aberto, que seja, e aí o cliente ele vem aqui em pedir música, escreve o, o nome da música que ele quer lá, descreve um pouquinho e já aparece para o músico, né? A qual mesa que pediu, quem que solicitou, lá, o cliente que solicitou, de qual mesa que ele é e o nome da música. Ele pode até descrever melhor, né? Pais e Filhos de quem? Renato Russo. Ele pode então descrever um pouco melhor aqui a música que ele está pedindo, ok? é, Limitado em trinta caracteres, porque aqui a gente quer que a pessoa seja bem sucinta, né? Ela seja descritiva, mas não elabore ali uma redação ao pedir uma música, ok? Bom, às vezes pode até, quem sabe, aqui mandar mensagens, né, pro músico, né? Vai saber aí como que o cliente. Às vezes a gente constrói um produto, mas os clientes, na sua criatividade, utilizam para outros fins. Então, ainda em cardápio aqui, ó, clicar aqui em cardápio, eu vou clicar aqui, ó, cerveja e pedir. É assim que funciona. A gente coloca aqui a quantidade que a gente quer das coisas e aí já habilita aqui o botão de pedir. Eu quero um refrigerante, pedir. Eu quero um suco natural, pedir. E automaticamente aqui em meu pedido, você já vai observar aqui os produtos que foram solicitados, que foram pedidos, ok?
Eu vou na aba da cozinha aqui, ó, pra gente deixar aqui do ladinho do cardápio, ok? Então, o cardápio pediu cerveja, pediu refrigerante, pediu suco natural, né? E ele não chegou a pedir o vinho, não. Ele não clicou em pedir, então ele não pediu o vinho, ok? Então nós temos aqui a aba da cozinha, né? A aba da cozinha, assim que a pessoa fez o pedido, já vai aparecer para ela o que que foi solicitado. E esse da aba da cozinha é o mesmo também sistema que vai ficar com os garçons, né? Para que eles saibam qual pedido foi solicitado. Alguns pedidos, como refrigerante e cerveja artesanal, não necessita de preparo, então o próprio garçom vai clicar aqui em iniciar preparo, colocar pronto, e aí ele vai clicar aqui em finalizar. Finalizar significa que entregou. Então, quando você clica em finalizar, significa que aquele produto já está entregue, ok? Então, imaginando aqui que o garçom viu aqui e entregou a cerveja, depois entregou ali o refrigerante, né? E o suco natural está sendo preparado. Então eu cliquei em iniciar preparo, né? Quando ele estiver pronto, ali a pessoa da cozinha clica em pronto, que aí o garçom vai saber que já está pronto e que, e que ele vai poder entregar aquele suco lá. Então, inicialmente, o pedido, se eu vim aqui acompanhar meus pedidos, eu vou ver que o refrigerante já foi entregue, a cerveja já foi entregue e que o suco natural está sendo preparado, ok? No caixa, lá no caixa, já está inclusive, deixa eu colocar aqui, né? Existe uma senha para acesso ao caixa, né? Então, se eu for lá no site do caixa, essa senha é configurável, tá? Então, lá no acesso ao caixa, lá, você vai ter lá itens para pagamento, né? Itens para pagamento, aqui é a mesa 6 significa o quê? Que no momento ele não está cobrando o quê? O suco de laranja. Porque o suco de laranja não está pronto. Tá? Então, o caixa só cobra aquilo que estiver pronto ou entregue. Se já estiver pronto, clicou aqui, ó, pronto, aí infelizmente aí a gente já entende que já houve o gasto ali e tudo mais. E aí ele já entra para comanda, né? Mesmo que não seja entregue, né? Aí dá para retirar aqui no caixa, a pessoa quando recebe aqui, deixa eu dar uma atualizada, quando recebe aqui, dá para retirar um determinado produto. Mas o próprio caixa já vê ali o que foi entregue, o que estava pronto. Então o caixa ele tem os detalhes do pedido daquele cliente, quem que pediu, né? E ele vai ter aqui a soma dos produtos, tá? Esse subtotal se refere aqui à soma de todos os produtos aqui. Nós temos o cover artístico, a taxa de serviço, que às vezes é taxa de garçom ou coisa do tipo, que você também pode configurar aí, colocar zero ou não dentro do seu estabelecimento. E aí você tem o total da conta e você tem o saldo restante. Por que que você tem esse saldo restante? Porque você pode pagar parcialmente. Vamos supor que nessa mesa, na mesa 6 aqui, sejam duas pessoas e uma dessas pessoas vai sair um pouco mais cedo aqui do estabelecimento. Ó, então, máximo 38,60, porque é a conta total. Então, o máximo que aquela pessoa pode pagar é a conta total. Aí ela fala, eu vou colaborar aqui, eu vou dar R$ 19,30. Dá R$ 19,30. Passar no crédito. Quem está pagando? O João. Você coloca a descrição que você quiser. E aí confirma o pagamento. Se você observar aqui, ó,
Crédito, João. O João pagou 19,30, saldo restante 19,30. O total da conta é 38,60. Então, meio que dividiu a conta aí, cada um pagou 50,50. Ok? Então, ele tem essa possibilidade. Aí depois a Rose aqui, ó, a Rose ela foi, já fez o, já tá saindo, tá indo embora, fecha o cardápio dela lá e tudo mais. E aí ela vai pagar a conta, vai lá no caixa, ó, mesa 6, vai falar, olha, faltam 19,30 para pagar, eu vou pagar aqui, vou pagar em dinheiro. Pronto, tá pago aqui, né? É automaticamente, se nós formos aqui nas mesas, as pessoas que forem acessar as mesas, automaticamente, assim que você paga uma comanda, ela indica que aquela mesa ela já está livre para novos clientes, ok? É um sistema assim bem simples, né? Você tem a tela da cozinha, do garçom, que também faz parte da cozinha. Você tem o do músico, que é uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Que a gente veio adicionar, que eu acho que é um diferencial dentro desse sistema. Você tem o sistema do caixa, onde você vai ter ali as vendas que você fez, então você vai ter um controle maior, inclusive os itens que você vendeu, né? Isso é importante você saber, os itens que saíram daquele dia, você entender ali melhor os seus clientes, né? O que que não está saindo, o que que está saindo demais, o que que está sendo mais pedido, para você inclusive ter uma estimativa de estoque, né? É, quais produtos você pode comprar mais, que tem mais saída. Então, é uma ferramenta que vai dar ao seu negócio uma gestão mais eficiente, mais dentro da sua realidade, né? E nós aqui na parte de administração, né? Você pode colocar a quantidade de meses que você quer, você pode verificar alguns relatórios dos produtos, das categorias de produtos que você tem no seu estabelecimento, e a gente pode vir acrescentar outras categorias se você assim achar necessário. Tá? Os produtos você cadastra aqui, mas se não tiver a categoria que você deseja, a gente cria essa categoria, né? Então, ele é personalizável e vale muito a pena, né? O principal aqui, se a gente for falar com relação a quanto custa dinheiro. Bom, custa menos de R$ 100 ao mês. Se a gente for olhar, vale a pena, você vai facilitar para o garçom. Acabou essa questão das anotações, né? O atraso na entrega de cardápio. Eu, quanto cliente, eu chegava no local e eu ficava esperando às vezes aquele cardápio chegar. Então isso é eliminado com o sistema de cardápio digital. Anotação manual, acabou. O tempo de ficar anotando, o tempo de você ficar chamando o garçom, você ficar procurando o garçom, quase que implorando a atenção do garçom para ele olhar para você e você chamá-lo e ele ter que anotar o seu pedido. Então você acaba com esse tipo de transtorno para o cliente. E às vezes você precisa de menos pessoas, já que se demora às vezes um tempo justamente nessa questão das anotações do pedido, né? O cliente faz o pedido direto pelo celular e ele vai com 100% de precisão para a cozinha, né? Além de às vezes o cozinheiro, a pessoa escreve ali, né, não tão legível quanto deveria, então acaba com esse tipo de engano, né? E a digitação na comanda, caso você seja um gestor, você precise ali fazer as confirmações do que saiu, o que foi pedido. Então elimina essa parte de você, de um funcionário, ter que ficar digitando cada item, né? E isso agiliza ali o processo ali. Se inclusive elimina erros de digitação, né? Então a espera do garçom que o cliente pode pedir mais de um item, ou ele simplesmente ele não precisa pedir a compra, né? Ele não precisa pedir a compra. Ele vai até o caixa lá, fala qual que é a mesa dele e já faz o fechamento,
né? Eu acho que tudo isso aumenta a satisfação, agiliza, inclusive, a rotatividade dessas mesas, né? E elimina essa coisa dessa conta manual, né? Que o sistema calcula automaticamente a conta, essa coisa de uma pessoa, às vezes, por engano, calcular errado, né? Que para alguns clientes pode ser interpretado como má fé ou coisa do tipo, né? Eu acho que elimina esse tipo de interpretação, né? Esse tipo de equívoco de ambos os lados, né? Então, com esse sistema, o tempo de atendimento diminui, os erros de operação eles acabam, eles ficam mais eficientes e você precisa de menos pessoas para fazer muito mais. Então, eu acho que R$ 1.000 ao ano vale muito a pena. É menos de R$ 100 ao mês que você tem. Então, você que tem aí um restaurante, que tem ali um Pesque Pague, você acha que vale a pena você pagar menos de R$ 100 ao mês para ter tudo isso que eu falei, para diminuir o tempo de atendimento? Possivelmente você vai precisar, inclusive, de menos pessoas, né? Será que talvez um dia de trabalho de uma pessoa a mais que você colocar já gasta às vezes mais de R$ 100 pelo dia de trabalho daquela pessoa? A tendência é talvez de você ter menos garçons, já que você não precisa de tantas pessoas anotando os pedidos, né? Você precisa de pessoas fazendo a entrega desses pedidos, mas você elimina o tempo que elas levam anotando os pedidos, dando essa atenção para os clientes, né? Então acho que vale muito a pena. Não, eu não vou dizer que com certeza o custo é irrisório, visto que você vai ter essa economia. É um investimento que se paga, tá? Para quem falando aqui de para a linguagem de um empreendedor, é uma economia que você está fazendo, é um investimento que se paga, ok? E nós temos aqui o painel de gerentes. O painel de gerente, ele pode enviar mensagens aqui para uma determinada mesa, ver quais mesas estão liberadas, o que está sendo pedido numa determinada mesa, e por aí vai. Ele libera as mesas, caso a mesa, por algum motivo, não tenha sido liberada, né? Por algum motivo, ele libera as mesas, faz a limpa da lista de músicas, né? Que é a lista de músicas, ela fica ali até você limpar a música. Às vezes é interessante para a pessoa, porque o gestor vai entender ali, às vezes, qual o estilo de música que os clientes gostam. E aí, às vezes, o gerente ou o dono do estabelecimento, ele vai talvez nesse sentido verificar aqui as músicas que estão sendo mais pedidas, quais que realmente foram tocadas, quais que não foram, e aí contratar talvez os músicos que estejam mais próximos do público que ele atrai, né? Que às vezes pedem música, um rock, não, aí você contrata alguém que é mais sertanejo, você contrata alguém que é do rock, estão pedindo mais sertanejo, então estão pedindo mais MPB, então você contrata talvez inclusive um artista que seja mais assim, que seja mais tem o mesmo estilo do seu público, tem afinidade com o seu público, acho que é essa a palavra. Às vezes me foge aqui as palavras aqui, mas resumindo, eu acho que é um sistema completo, né? Esses são os modos principais. Nós temos um módulo aqui de gestão de estoque, né? Nós estamos, ele não vem incluso. A gente está trabalhando aqui para a construção desse estoque, pensando aqui nas possibilidades também de cadastrar os insumos, né? Que às vezes você tem um produto aí, uma pizza que você faz ali naquele momento, e essa pizza ela vai consumir alguns insumos que tem dentro do seu estabelecimento. E aí, para você ter controle desses insumos,
é interessante cadastrar aqui o que, que, o que aquele produto consome, a quantidade de insumos que aquele produto consome, para você ter um controle do estoque mais eficiente, né? E aí então, estamos configurando alertas, mas neste valor de R$ 1.000 ao ano, né? As modalidades iniciais que estamos oferecendo, tá? É esse aqui: seleção da mesa, cardápio do cliente, cozinha, caixa, painel de gerente, músicas pedidas e administração. A gente acha que com isso aqui é mais que o suficiente para você conseguir gerenciar a sua loja e até mesmo, como eu te disse, às vezes no estoque mesmo, que em relatórios, você vai ter lá a saída de produtos, a quantidade de produtos que saiu, né? De forma detalhada, com o horário, com tudo que se precisa aí, com tudo que, que é bacana aí para você ter um seu controle, ok? E eu aguardo aí a sua ligação, o seu contato, caso seja do seu interesse, né? Como eu disse, ele é bem personalizado, né? Nós temos aqui a parte de administração, que, como eu disse aqui, ó, altera as cores, altera a quantidade de meses, altera aqui o nome do cardápio, altera aí a mensagem aí do letreiro. E com relação ao cardápio, né? A gente tem a logo do cardápio. Você, você envia a logo, né? Você envia a sua logo aqui, ó, a logo. E aí a gente faz as devidas adaptações para que a sua logo apareça aqui no seu cardápio, ok? Então fiquem à vontade para entrar em contato. Eu estar feliz em atendê-los, né? Vamos assim dizer, é uma, é um preço promocional. Normalmente, quando eu desenvolvo um sistema, eu sempre começo com um valor muito em conta, né? Eu sempre começo com um valor bem em conta, porque eu ainda não sei o quanto, sinceramente, eu não sei o quanto que agrega. Eu só descobrindo o quanto que essa ferramenta que a gente cria, ela é tão necessária, tão importante, depois que alguém compra, né? Depois que alguém compra.